Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, seja bem-vindo. Nós estamos agora vivendo o começo de 1980. Como eu falei em áudios passados, nós nos dispomos a procurar um lugar para nossa habitação mais permanente. Queríamos encontrar nosso cantinho, a nossa casa própria. Fiz uma oração e pedi a Deus para Ele nos dirigir em tudo isso. Que na verdade nós queríamos fazer a vontade dele e que deixávamos para ele a escolha da casa e que ele nos desse um sinal a respeito disso. Eu estava nessa época passando um tempo assim meio enferma, não podia sair com facilidade e o meu marido então começou a procurar e a verificar os anúncios onde havia uma casa para vender. Todas as casas eram realmente algumas casas tão destruídas que não dava nem sentido, mas ele ia ver porque eu pedi a Deus que ele desse esse sinal. Um certo dia nós passamos no local e nos indicaram uma casa que estava à venda e nós fomos vê-la. No momento, a casa não tinha sido vendida ainda, disse o vigia que estava lá, e nós gostamos demais da casa que vimos, muito, muito mesmo. E aí resolvemos ir falar com o proprietário, o construtor. Chegando lá, tivemos o desprazer de ouvir que a casa já havia sido vendida. Ele ficou com o nosso telefone para alguma coisa que quisesse nos informar depois, e nós voltamos, e na volta nós passamos em frente à casa. Quando nós passamos em frente àquela casa, Deus me deu o sinal que eu tinha pedido a Ele. E eu fiquei assim, eu digo, Senhor, mas essa casa está vendida. E fomos para a nossa casa na vila. Chegando lá, conversando com o meu marido, eu disse, vamos ficar aguardando, não vamos ligar para o construtor, não. Vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. Aí ficamos quietos. Quando foi poucos dias depois, o construtor ligou para nós e nos informou que a casa estava à nossa disposição, porque teria sido vendida mediante alguma documentação que era exigida na Caixa Econômica e que o possível comprador não teve condições de levar. Então eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, como é possível isso? Então entramos em negociação, olhamos bem como poderíamos pagar, fizemos a nossa proposta para a Caixa Econômica e eu achei interessante que foi feita a compra. Detalhes, muitas coisas aconteceram assim, mas no final tudo deu certo. Um tempo depois, ou seja, 10 anos depois, porque essa casa foi construída, foi comprada para ser paga em 20 anos. 10 anos depois, a Caixa Econômica, então, manda um aviso que quem quisesse saldar a dívida, que haveria uma proposta mais, assim, adequada para ser resgatada essa dívida, etc. E o meu marido foi lá, Caixa Econômica, para ver o que é que eles estavam oferecendo. A pessoa que o informou, então apresentou lá a proposta, e nessa época estávamos vivendo um tempo de inflação tremenda. Aquela proposta só valeria até o dia X daquele mês, que era o dia então em que já haveria novo reajuste e com uma grande inflação. Quando ele chegou com a proposta lá em casa, nós analisamos e pensamos e olhamos e vimos que era inadmissível para a nossa condição. E eu peguei a papelada que ele trouxe, guardei na escrivaninha. Eu digo, meu menino, não vai dar não para a gente vai continuar pagando a prestaçãozinha mensal do jeito que vinha sendo. Acontece que uns dias depois, eu estava sentada perto da escrivaninha e pensando nesse assunto, aí o Senhor falou no meu coração, assim, há uma proposta melhor.
uma frase mais ou menos assim: há uma proposta melhor. Aí eu pensei, sim, será que tem uma proposta melhor agora para essa questão de saldar a dívida da casa? Aí falei com meu marido de novo e eu disse, procura lá, pode ser que eles tenham mudado de ideia, alguma coisa que beneficie um pouco mais a gente. Então ele foi. Num dia de sábado a caixa estava aberta justamente para ser usado o expediente para orientação das pessoas que procurassem com essa finalidade. Então, ele foi lá e a pessoa que atendeu fez todo o cálculo, tudo direitinho, até aquele dia do mês, quanto seria necessário para a gente saldar a dívida toda. Foi realmente uma proposta bem diferente da primeira. Quando chegou lá em casa, nós olhamos assim, ainda um pouco desconfiados, porque a nossa capacidade era muito limitada, mas a gente achou que poderia conseguir, de maneira mais ou menos fácil, esse dinheiro para saldar imediatamente a dívida e ficar sem esse pagamento mensal e ficar com a casa realmente em nosso nome. Foi interessante porque isso aí foi assim, Deus que abriu uma porta mesmo. Eu estava até conversando com o filho que morava nesse tempo em Juazeiro, que trabalhava lá no Banco do Brasil, sobre o assunto, e ele se dispôs imediatamente a nos ajudar com a pequena quantia que faltaria, mesmo que a gente conseguisse as outras opções que a gente tinha pensado. E conseguiu, e nós saldamos a dívida, e nós recebemos depois toda a documentação, como uma casa quitada, e eu fiquei assim impressionada como Deus cuida daqueles que confiam nele. Como Deus é generoso. A nossa casa nos serviu assim de uma maneira maravilhosa durante muitos anos. Ali muitas coisas aconteceram, ali muitas bênçãos foram enviadas por Deus, muitos ensinamentos. E eu fiquei pensando assim, como Deus realmente, quando Ele quer abençoar o servo dele, não existe probabilidades humanas, existe a vontade dele. E assim Ele fez. Eu estou contando essa história para que você veja que já o início da nossa mudança para essa casa veio trazendo assim uma manifestação poderosa de Deus na nossa vida. Em maio, mais ou menos, nós nos mudamos e foi muita alegria. A casa realmente era muito boa para o nosso conceito daquilo que nós merecíamos receber. Era uma casa muito boa, muito agradável. Com jardim, com local para arborizar, uma casa bem assim, do jeito que eu tinha sonhado, mas não me atrevia a sonhar. Lá nós moramos até 2007. Então, de 80 a 2007, foram 27 anos. Moramos nessa casa e muitas coisas aconteceram. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Sou grata a Deus porque Ele tem poder sobre todas as coisas, independente da nossa incapacidade, independente do nosso poder aquisitivo. Quando Ele quer abençoar um servo dele, Ele pode e Ele faz. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu quero nesse momento dar toda a glória ao Deus Altíssimo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.